Então, irmãos, conforme eu estava falando aqui, no comando de Deus, quando Herodes ali, ele imolou, né, o apóstolo Tiago, ele sentiu que aquilo ali agradava o povo, né, prendeu também a João. Então, irmão, é por isso que eu falo para você, muitas vezes, eu creio que todos os filhos de Deus, quando ele sai a um trabalho das coisas de Deus, ele pede oração, como o irmão Brana sempre fazia, né? O irmão Brana, quando ele ia viajar para algum país, algum lugar distante, ele pedia à igreja que orasse por ele ali, né? E a igreja fazia oração por ele, irmão. E quando alguém está orando por você, irmão, eu já falei aqui em live que eu tenho feito aqui, né, que muitas vezes a pessoa bate um carro lá, aquele carro vira um moinho de nada, a pessoa sai de lá ilesa. É porque, irmão, Deus ele intercede. Tá? Deus ele intercede através de uma oração, às vezes um pai, uma mãe, uma pessoa querida daquela família, ou até às vezes até mesmo um amigo está orando por aquela pessoa, e Deus vai e intercede, irmão. Deus dá o livramento, tá? Então é isso aí que acontece. Agora a mesma coisa dessa passagem aqui, ó. Herodes manda matar Tiago. Pedro é avisado. Pedro é avisado. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Então você veja bem aqui, irmãos, o que aconteceu aqui, né? Olha o que está escrito aqui, ó. Quando a coisa está no comando de Deus, né? Quando as coisas estão no comando de Deus, veja o que Deus faz. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Ele mandou também prender a Pedro. Saulo Mendes está assistindo. Deus abençoa Saulo Mendes. Um abraço. Deus te abençoa também. Tá? Então ele viu, irmão, é por isso que eu falo, quando as coisas estão no comando de Deus, irmão, nada consegue deter as coisas de Deus. Nada consegue deter. Ele mandou prender João também para no outro dia de manhã chegar lá perante o povo e cortar também o pescoço ali de Pedro. Né? Mandou prender a Pedro, não é João não. Pedro. João, a gente sabe que João foi imolado no cárcere. Mandou prender a Pedro também, querendo fazer a vontade, irmão, do povo. Mas, o que acontece? Você acha que Pedro, irmão, o apóstolo Pedro, ele estava preocupado ali com alguma coisa? O apóstolo Pedro estava lá cantando, irmão, cantando e louvando a Deus ali, ó, com 4 quaternos de soldado em cada lado dele, irmão, algemado ali naquela prisão, na segurança máxima daquele tempo. O que aconteceu, irmão? Pedro não estava preocupado não, irmão, tá? Ele vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para o nome dele se engrandecer mais ainda, irmão. Mas o que se engrandecia era o nome de Deus, irmãos. O diabo ele não se engrandece em nada, porque quando ele tenta se engrandecer, Deus vai e derruba ele. Prendeu a Pedro lá também. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus, irmão. É isso que nos fortifica, irmão. Eu sei que tem alguém que ora por mim. Eu oro por todos vocês. É isso que nos dá graça, irmão. É a graça, é a oração. A oração tudo pode, a oração ela é o radar, irmão. Pedro estava dormindo, irmão, ali na prisão, sonhando, talvez estava até pregando, alguma coisa assim. Pedro estava descansando, irmão, nos braços do Senhor. Tá vendo? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo.
entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias, irmãos. Você já pensou isso, irmão? Caiu-lhe das mãos as cadeias. As algemas abriu, irmão. Por quê, irmão? Quem que pode com Deus, irmão? Quando as coisas estão no comando de Deus, nada impede. É isso que você tem que saber, irmão. Quando tudo está na direção de Deus, nada vai dar errado. Nós podemos até cair, mas Deus, Ele nos levanta de novo. E a igreja fazia oração para Pedro ali, irmão. E o anjo foi lá, tirou aquelas algemas de Pedro, abriu a porta da prisão sozinha, aqueles cadeados abriu sozinho. E Pedro saiu, o anjo acompanhou ele. Pedro sabia que aquilo era uma visão, mas ele não estava ainda acreditando que era um livramento que Deus estava dando para ele, irmão. E Deus dá o livramento, porque se você anda com Deus, irmão, está no comando de Deus, nada pode dar errado. Nada pode dar errado. Tudo que está no comando de Deus, irmão, tudo que está no comando de Deus, eu não vou nem ler mais aqui, porque eu tenho que ler a mensagem do irmão Breno aqui, mas vocês veem que Pedro, irmão, o anjo tirou Pedro da prisão, libertou ele da prisão, aquele soldado lá dormindo, nem viram. As portas da cadeia, as 3 portas abriram sozinhas. As grades se abriram sozinhas. E Pedro desceu uma rua e foi parar na casa de Marcos, aonde a igreja fazia oração contínua por ele a Deus, irmão. Então, se você está orando por mim, irmão, é porque eu estou de pé aqui por isso. E que se você está de pé também, meu irmão, pastor, evangelista, obreiro, minha irmã, é porque tem alguém que ora por você também. Porque a oração, ela é o radar do cristão. E Pedro, irmão, estava cantando, louvando a Deus ali, ó. Pedro não estava preocupado não, porque ele sabia, irmão, que se Herodes tirasse a vida dele, ele tão somente ia subir para a glória. Ele sabia que aquilo não era prejuízo para ele. Obrigado, Saulo Mendes. Deus te abençoa, viu? Por estar aí assistindo, viu? Que Deus te abençoe aí ricamente. Tá? Eu não tenho muito tempo mais, irmãos. Eu quero já entrar aqui na palavra do Senhor. Entrar aqui na mensagem do irmão Brana, para que a gente possa, né, concluir esse trabalho aqui. No comando de Deus. Vamos ler a mensagem do irmão Brana aqui. Deus tem um caminho. Olha o título desta mensagem, irmão. Deus tem um caminho. Isso aqui foi o irmão Brana que pregou. O irmão Brana foi usado por Deus, né? Tirou da Bíblia Sagrada e pregou esse sermão lá em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos. Tá? Deus tem um caminho provido. No parágrafo 68, ele falou, inspirado por Deus, aqui ele disse: foi assim que aconteceu com Abraão, quando está no comando de Deus. Foi assim que aconteceu com Abraão. Não importava o que acontecesse, Abraão cria de qualquer forma. Talvez estivesse com tudo pronto para o pequeno. Então Deus permitiu que ele completasse 100 anos, transformou ele e Sara em homem e mulher jovens novamente e lhes deu um bebê. Agora teve pessoas aí, irmão, que criticaram, que diz que como que Deus renovou Abraão. Às vezes Abraão, ele estava por fora dele, estava mostrando aquela idade, mas Deus renovou ele e Sara por dentro, irmão. Mas a Bíblia fala que Sara era a mulher mais formosa que tinha, que aquelas mulheres de antigamente eram umas estrelas, irmão, eram mulheres lindas, mulher que sempre anda no comando de Deus, que não usa pintura no seu rosto, irmão. São mulheres que confiam na boniteza original que Deus as deu. Pensa bem, irmão. Aí que bela figura agora temos diante de nós. A considerar aqui, este jovem completou uns 16, 17 anos, o bem-amado, o filho de Abraão, né, Isaac? Deste velho e desta velha, admirável, o rapazinho.
Agora Deus falou com Abraão certa noite, disse: Abraão, leve-o até lá em cima no monte e ofereça-o e mate-o. No entanto, Deus havia prometido a Abraão que através de Isaque todas as nações do mundo seriam abençoadas. Como fará ele agora? Depois de todos estes anos, esperando, crendo, e agora depois que todo este tempo passou, como o bebê, a única esperança da promessa de Deus, Deus disse a Abraão para destruir toda a esperança que ele teve novamente. Vem, como Deus faz? Testes. Deus às vezes permite que você fique um pouquinho pior depois que recebe a oração, mas apenas para testá-lo. E os testes e provas da fé. Porém, aquele que perseverar, aí está, aquele que perseverar, aí está. Segure firme, tome a Deus na sua palavra, creia em cada palavra dele. Não importa o que outra pessoa diga ou faça, creia nela de qualquer modo. Não importa como se pareçam as circunstâncias, creia em Deus. Mesmo assim, então aí Deus disse: pegue o rapaz, leve-o ali em cima, eu vou abençoar todo mundo com ele. Você tem esperado por todos estes anos. Agora você está com 100 anos de idade, com cerca de 116 anos, 18 anos de idade. Agora eu quero que você tome este pequenino e leve-o até a colina ali e mate-o. Você acha que Abraão não fez, irmão? Abraão levou e Abraão ia matar mesmo. Abraão estava obedecendo a Deus, irmão. E desse jeito, irmão, cada cristão tem que obedecer a Deus. Abraão levou. Só que ele não matou o filho dele. Porque quando ele pegou o cutelo para cortar o pescoço do filho dele, o anjo do Senhor bradou do céu: Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu me amas. Tinha um cordeiro engarranchado numa ramagem de cipó lá. Abraão pegou o cordeiro. Quando o filho dele falou: pai, cadê o cordeiro? Ele disse: Deus proverá. Ô irmão, Deus proverá. E Deus proverá porque está no comando de Deus. Já indo rápido aqui para encerrar, irmão. Não quero passar do horário. Mensagem: o paradoxo. A gente está falando aqui de alguns personagens da Bíblia que deixou, né, história na Bíblia, como foi pregado uma mensagem, né, pegada nas areias do tempo, né, que eu preguei aí. Então Deus usou esses heróis da fé para que isso fique, irmão, como espelho, para que nós possamos levar esta luz ao coração dos escolhidos de Deus nessa terra. Agora veja aqui a mensagem: paradoxo. Olha Deus falando aqui de novo. Aqui vai entrar Noé de novo, olha aqui, ó. Eu não sei porquê, irmão, todas as mensagens que eu falo aqui acabam chegando lá em Noé. Carlos Guerra está assistindo. Um abraço, Carlinho. Deus te abençoe, você, a Sabrina, a Gabriela, a Lourdes. Deus abençoe vocês todos aí. A mensagem paradoxo. É parágrafo 14. Paradoxo na época de Noé. Quando Noé, um homem, simplesmente um homem comum, tornou-se um profeta, ou melhor, era um profeta do Senhor, talvez um agricultor. Deus lhe falou: prepare-se para uma chuva que virá do céu. Quando não existia chuva ali, quando não existia chuva, ali nunca tinha chovido, não havia maneira de se obter chuva ali, nunca tinha chovido sobre a terra. Não havia marés, não havia águas, mas mesmo assim, Deus lhe disse para fazer uma arca para salvar os da sua casa, de sua casa. E Deus trouxe a água para baixo. Isto era, irmão, um paradoxo, uma coisa não científica, mas o quê? Isto era um paradoxo. De todos os modos, sim. Foi um paradoxo quando os filhos hebreus
decidiram que eles permaneceriam com a palavra de Deus, indiferentes ao que acontecesse. Que o rei construísse uma fornalha 7 vezes mais aquecida do que qualquer temperatura já obtida. E chegasse aqueles homens ali, quando o intenso calor da fornalha matou o homem que caminhou com eles na prancha para a boca da fornalha. Ele morreu. Aquele homem que acompanhou eles morreu. Mas ainda assim, aqueles homens caminharam naquela fornalha por talvez 3 horas. Ali não haveria mais nem cinza deles, pois a vida humana que estava neles teria perecido. Se aquilo havia feito uma vida humana perecer por se aproximar daquilo, o que faria aquilo a outra vida humana? Mas eles os atiraram ali. E dizemos 3 horas, isto deve ter sido 5. O rei deve ter ido almoçar e voltado e dito: abram a porta da fornalha. Ali não há nem mesmo cinzas daqueles sujeitos. Mas quando ele abriu a porta, ali estavam eles, ilesos, caminhando ao redor do fogo. Incrível, mas verdade. Por quê? Ele disse: quantos vocês colocaram ali dentro? Eles disseram: nós colocamos 3. Ele disse: eu vejo 4. Irmão, eu me sinto religioso nesta hora, irmão. Deus, ele entra na brecha por você, irmão. Deus, ele entra na brecha por mim. E por você também. Se você tão somente pôr Deus em primeiro lugar na sua vida e tudo que você for fazer. Deus entrou lá, irmão, dentro daquela fornalha dentro e falou: fogo, aquieta-te. Deus desceu do céu num zigue-zague de relâmpago, passou na árvore da vida, pegou uma folha de palmeira, irmão, e desceu dentro daquela fornalha ardente. E aquele Cedraque, Mesaque e Abednego estava passeando ali dentro, e Deus com eles, irmão. Então isso é o teste da fé, irmão. Quando está no comando de Deus, nada pode dar errado. Paz do Senhor, meu irmão, lindo. Sua irmã Rosa. Deus abençoe a Rosa, minha irmã. Estão vendo que eu estou diferente aí com paletó e gravata hoje? Então, irmão, o rei mandou abrir lá aqueles seguidores do rei. Ele falou: mas nós veja 4 pessoas lá e tem um que é semelhante ao filho dos deuses. Ele disse: eu vejo 4. Isto é o que fez o paradoxo, irmão. Aquele que parece os filhos dos deuses, ele não era um filho dos deuses, ele era o filho de Deus. Eles eram pagãos. E Deus, em sua grande palavra, irmão, veja, em sua grande palavra. Porque tem mais coisas para mim aqui, irmão, mas eu já não estou tendo mais tempo. Ainda falta 5 minutos ali, vou ver se eu consigo ler aqui. A mesma mensagem, o paradoxo. Houve um tempo quando o exército de Deus havia se acovardado, estava com medo de um homem, e parou de um lado da colina, quando eles deixaram um homem que dava 3 vezes o tamanho deles, se colocar ao lado da colina e dizer: agora vocês creem em Deus? Vocês creem em Deus real? Ou vocês dizem: um de vocês venha e lute comigo e nós não teremos nenhum derramamento de sangue? O inimigo de Deus tinha encurralado a igreja de Deus contra os lados da colina. Estavam tomando aquilo, eles estavam temerosos, eles eram covardes. E no campo veio um pequeno sujeito com uma pequena pele de carneiro enrolada em torno de si, um casaco de carneiro, menor homem de todo o exército. E nem mesmo
um soldado, mas era um paradoxo quando Deus tomou aquele homem, aquele pequeno e tranquilo indivíduo. A Bíblia diz que ele era ruivo. Está falando de Davi, né, irmãos? Aquele pequeno homem pôs todo o exército, o inimigo, para fugir. Aquele era, irmão, um paradoxo. Veja como Deus teria dado aquele gigante, aquele grande exército, em marcha suficiente, coragem para ir batalhar. Eles eram servos de Deus, porque não irem batalhar no combate de Deus? Aqueles são os inimigos de Deus. Veja, como ele lhes teria dado coragem, mas Deus tomou um pequeno indivíduo. E recordem, outro paradoxo. Tá? Outro paradoxo. Ele nunca tomou uma espada. Saul tentou colocar suas armaduras sobre ele, tentou colocar uma espada na sua mão. O pobre sujeito não pôde segurar aquilo. Ele tomou uma pequena funda, irmão, uma pequena borracha e um pequeno couro com 2 pedaços de barbante enrolado nele, e ele derrotou todo o exército em fuga. Quando está no comando de Deus, irmão, nada pode deter. E é isso que nós estamos falando nessa tarde. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que ficou aí comigo até agora. Vocês que entraram aí, participaram, que Deus vos abençoe. Tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe mesmo. Continue compartilhando, entre aí, vão compartilhando aí, viu? Muito obrigado de coração mesmo, que Deus continua vos abençoando. Grande Deus e Pai, eu peço ao Senhor que cura todas as pessoas que estão precisando de ajuda nesta hora, Pai. Aqueles que estão com o seu coração em união com o Senhor nesta hora, Pai. Assim como o Senhor me curou, Pai, o Senhor cura todos os seus filhos nesta terra também, Deus. Senhor, que esta luz ela possa chegar, esta palavra possa chegar no coração dos escolhidos do Senhor nesta terra, Pai. Muito obrigado a você, meu irmão e minha irmã, que ficou comigo até agora. Que Deus faça resplandecer o meu e o teu rosto e a paz no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e até domingo que vem, querendo Deus, se for da vontade dele, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe todos os seus filhos nesta terra. Amém.